Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Aprendendo a Palavra, trazido para vocês pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, de segunda a quinta-feira, aqui na Rádio Renovação FM, sempre do meio-dia às 2 da tarde, acompanhando você no seu horário de almoço. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Costa e comigo a missionária Fátima Coimbra. Muito bem, então nós vamos hoje, queridos, tratar de um tema muito importante para as nossas vidas, que é como andar em santidade, né? Nós vamos tratar desse tema aí. Então, olha, vamos falar de um dos temas onde o sistema do mundo, né, mais nos pressiona e tenta nos convencer de que não podemos ser santos, né? Trata-se de ser santo. Depois que uma pessoa, queridos, nasce de novo, torna-se santa. Eita, pastor, o que é tornar-se santa? Quer dizer, santo, queridos, quer dizer separado do pecado, né? Pois o seu espírito, quando você nasce de novo, ele é recriado. E os seus pecados foram perdoados, completamente apagados pelo sangue de Jesus. Só que, queridos, nós temos que buscar continuar vivendo em santidade, porque a gente foi recriado, tudo foi perdoado naquele momento que a gente aceitou entregar o governo das nossas vidas a Jesus. Mas e aí, como é que fica daí para frente, né? O perdão do pecado é daí para trás, né, missionário? Exatamente. Não é para frente, né? Não, é para trás. É para trás, para tudo que a gente já aconteceu, né? Todo o pecado do passado, tudo que você fez no passado. Bom, e o para frente, como é que fica, missionário? Para frente a gente tem que buscar continuar em santidade, não é? Buscar força em Cristo Jesus para não pecarmos. Pronto, agora, peraí, então, missionária, mas isso é uma atitude que Deus pede, é que a gente tenha essa atitude? Como é que é isso? Qual é o trecho da Bíblia que diz assim realmente que Deus está pedindo para o ser humano buscar a santidade? Qual é a base bíblica disso? Vamos, queridos ouvintes, procurar lá no índice, como o pastor Gilberto ensinou, a 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Vamos lá. Procure aí na sua Bíblia, bonitinho. Vai lá no índice, né? 1 Pedro está no Novo Testamento, é a primeira carta do apóstolo Pedro, nosso querido Pedrão, né? Pedrão escreveu essas duas cartas, está aí a primeira carta, a missionária vai ler para vocês. O título, às vezes a Bíblia, queridos, não tem o título, né, missionária? Mas temos aqui a santidade na vida. Esse é o título que Pedro vai falar, né? Que Pedro deu a esse texto. Então, queridos, é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16. Veja aí, missionário, vai lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, pastor Gilberto. Olha aí, queridos, olha aí o apóstolo Pedro falando pelo Espírito Santo, né? E dizendo para sermos santos, ou seja, para nos separarmos do pecado, não é?
O apóstolo Pedro também dizendo para sermos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, pastor? É aquele que não está bêbado. Também é. O sóbrio é também quem não está bêbado. Mas o sóbrio é também aquela pessoa equilibrada, que nem é aquela pessoa apagadinha, nem é aquela pessoa destrambelhada. É uma pessoa equilibrada, sóbria, né? E o apóstolo Pedro nos orienta aí a abandonar as paixões do mundo, né, que tínhamos antes de nascermos de novo. E aí, missionária? Como é que é esse negócio aí? É um choque, não é? Mas podemos ir ver um outro trecho da Bíblia, no 2 Coríntios, do capítulo 7, versículo 1, onde temos: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eita, essa é forte, missionária, porque veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente purificar, nos purificarmos, né, de toda a impureza. Aí eu acho interessante, missionária, que ele fala aqui tanto a impureza da carne como a impureza do espírito, não é? Então o que é, queridos, a impureza da carne, não é? É quando a gente usa o nosso corpo, não é, de forma que não agrada a Deus, não é? Então, impureza da carne. A gente usa praticando sensualidade, praticando lascívia, né, que é aquele desejo, né? Glutonaria, que é aquele comer desenfreado, né? Come até passar mal. Então a gente usa o nosso corpo. Às vezes, queridas, você que é mulher, você que gosta de andar assim, com uma roupa mais chamativa, né, no meio da rua, veja que tipo de pessoa você está atraindo, não é? Veja que pode atrair um malfeitor. Não pode, missionária. E outra, você está atraindo pessoas que estão olhando para um pedaço de carne, não é, missionária? É verdade. Como se você fosse um objeto. Então, se você quer se valorizar mais, então é mais interessante você atrair pessoas que estão mais interessadas na pessoa que você é, não é, missionária? Com certeza, e não pastor naquele Gilberto. pedaço de carne, não é? Então, é muito interessante a impureza da carne e a impureza do espírito, né? O que é a impureza? Esse espírito aí está com E minúsculo. Então, significa o quê? O espírito, seu próprio espírito. Seu próprio espírito. Então, é a inveja, não é? Exemplo, missionário, de impureza de espírito. Inveja, fofoca, olho grande, que mais? Brigas, contendas, provocação, provocar o vizinho, ficar com raiva porque o outro tem uma coisa que você não tem. Olha, aquele vestido é muito bonito, eu queria um daquele. Ah, que raiva. Pronto, são impurezas do espírito, né? Então veja o que a Bíblia diz aí, ó, nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade, né? O apóstolo Paulo diz: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja que a santidade é aperfeiçoada quando a gente abandona as impurezas e quando a gente vai buscando o temor de Deus. Temor, queridos, não é medo não, viu? Temor é respeito. Respeito ao Senhor Jesus. Respeito. Muito bem. Então, veja o que diz mais aí. Tem outro versículo, né, missionário, que fala sobre onde é. Vamos ali a Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Anotou aí, ouvinte? Anota aí no seu caderninho a carta de Paulo aos Efésios, né, missionário? Exatamente. Capítulo qual? Capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Efésios 4, do 17 ao 24, o capítulo. Aqui na nossa Bíblia tem um título. Qual é o título? A santidade cristã oposta à dissolução. Eita, o que é dissolução? O que é dissolução, pastor? Dissolução é a vida dissoluta, é aquela vida totalmente desregrada, totalmente bagunçada. É aquela vida bala perdida, né? Que está sem rumo e sem direção, né? Vamos ler então, missionária. Vamos ler para o povo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O que é gentios, hein, missionária? Vamos lembrar que gentios, queridos, naquela época eram as pessoas que não eram judeus, que eram consideradas pessoas que não tinham comunhão com Deus. Então hoje, gentios se aplica àquela pessoa que não está querendo intimidade com Jesus, né, missionária? Que está vivendo assim, não quero nem saber de Deus, né? Então, comece de novo aí, missionária. É bom. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. E dissolução, pastor, o que quer dizer? Se entregaram à dissolução, quer dizer, se entregaram a uma vida totalmente sem limite, queridos irmãos, totalmente bagunçada. Continuando, então, para com a avidez, cometeram toda sorte de impureza, mas foi assim que aprendeste a Cristo? Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, e que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eita, vamos lá. E agora, vos despojeis do velho homem. O que é despojar, hein, gente? Despojar é você jogar fora, se livrar, né? Então se livre da velha criatura. E aqui ele diz que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências, queridos, é o desejo sem limite. Então, desejo sem limite do engano, é isso que quer dizer. E continuando, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem. Revistais de novo homem. Se revestir de novo homem. Da nova criatura, né, missionária, que Deus vai recriar o nosso espírito quando a gente aceita, não é? Entregar. Como ele diz aqui, criando, segundo Deus, um novo homem, né? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha aí, gostaram dessa, queridos? Então, veja aí como é importante, como o apóstolo Paulo aqui nos ensina, que a gente não pode andar aí nessa dissolução, né? Tem um outro trecho aqui que eu vou ler para vocês, que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 até o 13. Você achou aí na sua Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Isso é uma oração, viu, queridos, que o apóstolo Paulo está fazendo em favor dos Tessalonicenses, que eram as pessoas que moravam na cidade de Tessalônica. Então, olha só que oração bonita o apóstolo Paulo está fazendo. Diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Agora vem, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Poxa, pastor coisa, Gilberto, eu fiquei besta quando descobri na Bíblia e nas pregações da palavra da igreja, que como é que eu ia ser santo, separado do pecado no mundo de hoje? Como é que eu ia conseguir isso? Porque mesmo sem querer a gente acaba pecando, cometendo, né, coisas erradas, fazendo coisa errada, praticando mentiras. Verdade. Hoje em dia a pessoa está exposta, né, missionária, ao mundo, né? A pessoa está andando pela rua e aí os próprios olhos da gente, não é, acabam sem querer você pega, traindo o coração muitas vezes, né? Porque a carne luta coisas, contra, né? o espírito. A carne luta contra o espírito. Mas aí, na verdade, eu também tinha, viu, missionária, eu fiquei besta assim quando eu descobri na Bíblia essa pregação, né, de que todo mundo que nasce de novo tinha que ser santo. Eu também fiquei como você. Mas aí, com a força do nosso braço, a gente não consegue. Eu vou dizer, olha, eu só tive paz completa quando eu descobri que realmente nós sozinhos, com a força do nosso braço, não temos condições de nos mantermos em santidade, viu, queridos? Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Se o Espírito Santo mora dentro de você, se ele passa a ser inquilino da pessoa, né? Inquilino seu, desde o dia em que essa pessoa aceita entregar a sua vida a Jesus, ou seja, desde o dia que você aceitou entregar o governo da sua vida, certo? Então, se você aceitou, eu entrego, Jesus, o governo da minha vida ao Senhor.
Nesse momento, o Espírito Santo foi morar dentro de você, viu, querido? Viu, querido? Pastor. Dentro da pessoa, Pastor né, missionário? Gilberto, exato. E aí, se a pessoa não botar ele para fora, né? Aí você vai ter muitas bênçãos na sua vida, porque o Espírito Santo vai lhe dar os frutos do Espírito, que são paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Aí sim você vai ser santo, não é, pastor Gilberto? Que maravilha, né? Essa descoberta. Glória a Deus por essa descoberta. Então, vejam só, queridos, pensem nisso. A gente vai fazer um intervalinho para você ouvir alguns louvores, mas a gente queria deixar essa palavra para vocês, pensando assim: eu não consigo ser santo sozinho. Primeiro, pensando assim, ser santo é uma decisão que você toma, tá, querido? Querida, você toma uma decisão. Eu quero viver em santidade, eu quero. Se você não tomar essa decisão, né, missionário? Não vai adianta. conseguir. E quando você conseguir. pecar, o que é que você vai fazer? Pedir perdão a Deus. Pode para pedir não é? perdão, mas aí você tomou a decisão. Que é o mais Precisa importante. primeiro da decisão. É o primeiro Segundo, passo. é buscar entregar o governo da vida a Jesus para que o Espírito Santo possa vir morar dentro da pessoa, não é? E aí sim, o Espírito Santo morando dentro de você, meu querido, minha querida, ele vai te fortalecer, te sustentar e produzir esses frutos aí que a missionária citou. Eu vou citar de novo para vocês. É a paz, são 9, ó. Paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Então, é com esses frutos dos... O que é fruto, hein, queridos? É aquilo que não é gerado. O fruto, quando diz fruto do Espírito Santo, nasce dele, né, missionário, em nós. Então, ele vai plantar isso na gente, e se você deixar a plantinha crescer, né, missionário? Aí se vai não ter matar os a frutos, plantinha, né? Aí você vai ter esses frutos. Pois é. Então, queridos, convidamos vocês a terem esses frutos e a viverem em santidade. Nós vamos fazer um intervalinho para vocês ouvirem esses louvores maravilhosos e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Até daqui a pouquinho para a gente continuar com esse tema muito importante, tá bom? Fiquem na paz. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos irmãos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Nós estamos aqui estudando esse tema maravilhoso, não é, missionária? Que é andando em santidade, não é? Andando em santidade. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Muito bem, nós somos do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E nós queremos trazer para vocês agora, continuando esse nosso estudo, não é, missionária? Sobre andar em santidade, não é? Veja que o último versículo do que nós estávamos lendo no bloco anterior, né, que diz assim: isento de culpa, que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Então veja que esse último versículo, ele cita todos os santos que voltarão com Jesus, não é? Veja que ele está se referindo àqueles irmãos, àqueles homens e mulheres, todos que morreram e foram salvos, não é? Ou seja, que antes de morrer decidiram nascer de novo, não é? E assim também tiveram sua vida coberta pelo sangue de Jesus. Então, queridos, quando Jesus voltar, e ele prometeu, né, missionário, que vai voltar a segunda vez, não é?
ele vai voltar acompanhado dessas pessoas, não é, que morreram salvas, não é isso? Exatamente, pastor Gilberto. Se nós estivermos vivos aqui na terra, quando Jesus voltar, aí nós seremos arrebatados. A Bíblia diz, a gente, nos próximos programas, queridos, a gente vai estudar sobre o arrebatamento. Num piscar de olhos, as pessoas vão desaparecer e vão se juntar a esse grupo, né? Mas se o nosso corpo morrer antes, missionária, aí a gente ficarmos até o último momento aqui na terra, firmes com Jesus, né? Se a pessoa perseverar até o fim, né? Ficar firme o vencedor com Jesus, é aquele que perseverar até o fim. é o que diz em Apocalipse, né? Está escrito. Que vamos estudar depois, não é Depois isso? nós vamos estudar. Então nós estaremos nesse grupo de santos que voltará com Jesus, né? Brincando aqui, né? Vai ser o bonde do Jesus, né? Eu quero estar nessa, e você? Você quer também, missionária? Eu também quero. Estar no Eu quero bonde de estar. Jesus. Agora me diga uma coisa, missionária. Tem muito mais versículo na Bíblia falando desse tema, né? De desenvolver a nossa santidade, não é? Não é verdade? É verdade. Podemos ver ainda na carta em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 5 ao 6. Viu aí, querido ouvinte? Vá procurar na sua Bíblia, lá no índice. Primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar no Novo Testamento. Aí você vai lá na página de índice, viu, queridos? Vai lá, bonitinho. E lá você vai encontrar na primeira carta de Paulo a Timóteo, versículos 5 e 6, não é? Que Pronto. Diz aí, missionário. porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mas... E agora, pastor? E agora, hein? Olha, mas ainda assim, queridos, nós poderíamos pensar que esse mediador, Jesus, é muito ocupado, não é, para nos atender diretamente, não é? E que por isso ele teria... Veja, eu estou mostrando aqui para vocês, queridos, a gente está explicando, não é verdade? Né? Porque a Bíblia falou aqui, missionária, de santos, não é? Então, existe no nosso país, não é, uma doutrina que é praticada por muitos cristãos, não é, que são pessoas piedosas, pessoas que querem servir a Deus, querem agradar a Deus, mas muitos encaram a palavra santos, não é, missionária, como aquela pessoa que teve uma vida boa, foi uma pessoa bondosa, né? E que morreu, que socorre todo mundo, e que agora está lá junto de Deus e que estaria recebendo pedidos, não é, das pessoas exato. Que estão vivas. Então os santos estariam recebendo pedidos e intercedendo, não é, missionária, por nós junto a Deus. Mas só que esse texto que você acabou de ler, né, missionária, já diz o contrário, né? O contrário, só há um mediador. Vamos ler de Cristo novo, então. Jesus. Vamos ler de novo. Vamos lá. Olha, queridos, isso está em 1 Timóteo, anote aí bem anotadinho no seu caderninho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu vou ler devagarzinho para vocês, diz assim: porquanto há um só Deus, verdade, e um só mediador. Missionário, o que é um mediador? É aquele que vai fazer a intermediação, que vai entre dois lados, negociar, né? Entre os dois lados. Pronto. Vai fazer uma negociação. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, queridos, só há um mediador, né? Mesmo que você pense aí, missionário, muita gente diz assim: não, pastor, mas Jesus é muito ocupado. Jesus não tem tempo para me atender, não. Né? Por isso que eu vou procurar um secretário, né? Que seria um santo, né? Mas Jesus, ele não precisa de secretários, porque veja que em outra parte da Bíblia encontramos que os olhos de Deus estão por sobre toda a terra. Perfeito. E outra, missionária, tem outra coisa interessante. Muita gente diz assim: não, pastor, é porque Jesus, eu preciso assim por exemplo, de Maria, né? Que foi a mãe de Jesus aqui na terra, porque ela vai amolecer o coração de Jesus, é um pedido de mãe. Mas desde quando o coração de Jesus é duro, hein, missionário? O coração de Jesus é bom, só que ele, né? É justo juiz também, né? É verdade. Jesus não disse assim, Jesus certa vez ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. A vontade de meu Pai é que todos sejam salvos. Olha que coração. A gente já aprendeu isso, ouvintes, em programas anteriores, quando estudamos o caráter de Deus, né, missionário? É verdade. Que Deus é bom, né? Que Deus é amor.
Então, veja, outra coisa, missionário, que eu vejo o pessoal dizer é assim, mas é porque o santo sofreu muito quando era vivo, né? Às vezes é uma santa que teve uma vida muito sofrida, né? Foi uma mulher maltratada pelo marido, né? Eu conheço uma dessas santas que disse que foi maltratada, sofreu muito, e que aí, como morreu, esse sofrimento dessa pessoa teria poder para Deus, a gente pedindo para essa pessoa, né, missionário, para essa santa, como ela sofreu muito, Deus iria atender. Mas, ô missionário, eu queria perguntar uma coisa. Quem foi que sofreu mais do que todo mundo, qualquer homem que possa ter existido ou mulher? Jesus Foi Cristo, Jesus, né? E ele diz, né, para irmos direto a ele, que não termos mediador entre Ele diz, né? Ele não só diz que é o único mediador, como ele manda a gente ir direto. Ele não precisa nem secretário, nem intermediários. Onde é que está isso na Bíblia? Podemos ver lá em Mateus. Procure aí na sua Bíblia, lá no índice, que já está marcadinho, como o pastor Gilberto ensinou, né? Em Mateus, no capítulo 11. Isso é Novo Testamento, viu, gente? É Mateus. Novo Testamento, do versículo 28 ao 30. Vamos ler, então. Isso é forte, hein? Atenção. Olha o que Jesus está falando. Olha aí. Escute, vamos comer cada palavra falando desse texto. Comer cada palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita, parou, peraí. Como é que ele diz mesmo, missionária? Lê de novo aí. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita, Jesus está dizendo, vinde a mim. O que quer dizer vinde a mim, missionária? É ir direto para ele? É ir direto para ele. Não é? Então precisa de secretário? Não precisa. Precisa de outro caminho? Não, só ele. Será que ele vai dizer, não posso agora não, estou ocupado? Não, jamais. Se vinde a mim, não foi? Vinde a mim. Agora vamos ler mais aí. Vamos ler no 29 agora, a missionária vai ler. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eita, missionária, peraí. De novo, Jesus está dizendo, aprendei de mim. Então, por que Jesus não está dizendo aqui? Não era uma boa oportunidade dele dizer, olha, não me procure não que eu sou ocupado, só atendo algumas pessoas. Aprenda do meu secretário. Ele está dizendo o que, missionário? Aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tá vendo? Cadê o coração duro, missionária? Que precisa de alguém que sofreu muito, não é? Pedir para ele amolecer o coração. Jesus já está dizendo. E no versículo 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eita, o que é fardo? Vocês sabem, né, ouvintes? O que é? Fardo, imagine, um fardo de charque, um fardo de arroz. E jugo, pastor Gilberto? E o que é jugo, né? Jesus está dizendo que o meu fardo é leve, quer dizer, o peso, Jesus não pesa na vida da pessoa, viu, gente? Jesus não pesa. E Jesus está dizendo que o jugo dele é suave. O que é jugo, pessoal? Jugo é aquela pecinha que a gente põe no pescoço do cavalo para dirigir ele, né, para lá e para cá. Então, Jesus, quando diz que o jugo dele é suave, quer dizer que a direção que ele faz na gente é uma direção suave. Não é nos obrigando, nem é por força, nem por violência. É com amor e suavidade. Então tá aí, missionária. E agora? O mediador disse para irmos direto a ele. Aprender dele, né? Sem secretário, né? Sem intermediário. Agora, né? Só nos resta ir a ele. Vamos a ele. Mas, missionária, tem muita gente aí nos ouvindo pensando assim, não, eu acho que, pastor, se eu for direto a ele, eu acho que eu não sei se ele deseja que eu seja salvo. E se eu não, tem gente que não vai no médico, missionário, porque tem medo de descobrir doença, né? Aí não vai no médico. Tem gente que não vai a Deus com medo de levar uma porta na cara. E Deus dizia assim, não, você não vai ser salvo não, eu vou lhe condenar. Não tem um texto, missionária, na Bíblia que diz as intenções de Deus sobre nos salvar ou não. Vamos ver lá, é 1 Timóteo, no capítulo 2. Você que já estava lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Veja aí na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, a gente vai ler. Veja que coisa linda a gente vai ler aqui. Veja aí, missionário, lê aí. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, pastor Gilberto, não precisamos ter medo de chegar a Deus. Precisa não, né? Ele está dizendo claramente aqui, queridos ouvintes, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento total, né, missionário? Conhecimento da verdade. Jesus não tem um coração duro de jeito nenhum. Não tem, né? Nem o coração assim que quer esconder alguma coisa da gente, né? Não, ele veio para todos os que o quiserem. Não é isso? Que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra. E aí, ouvintes, gostaram de saber disso? Gostaram de saber sobre essa questão? Agora, uma coisa para dizer para vocês, que é o seguinte: no próximo bloco a gente vai falar disso, porque, missionário, tem muita gente de boa vontade, né? Gente que pessoas sinceras que estão tentando agradar a Deus, mas que tem dito por aí assim: olha, para conseguir a salvação é preciso que se pratiquem boas ações, boas obras, né? É porque é pelas obras que nós conquistamos essa salvação de Deus. Será que é isso mesmo, missionária? No próximo bloco... Vamos ver no próximo bloco. A gente vai mostrar para as pessoas, não vai, missionária? Vamos, com certeza, pastor Gilberto. Então, a gente vai ler... Olha, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque você vai tomar um susto agora, viu? Você que pensa que pelas suas boas obras é possível conseguir a salvação... Nós vamos lhe mostrar. Dar uma dica, é pela graça que sois salvos. É pela graça. Nós vamos lhe mostrar. E o que é graça? Onde é que está isso? E o que isso tem a ver com santidade, andando em santidade? Aqui, queridos, nós estamos buscando lhe ensinar e fazer com você uma diferenciação. Porque esse nome santo, né, missionária, está muito longe hoje em dia, na nossa cultura aqui no Brasil. Está muito longe do que a palavra santo significa na Bíblia, né? O que santo significa para Jesus. Não é? Quando a gente fala de santo, vem logo na cabeça da pessoa uma imagem, né, de escultura, aquela com uma carinha assim, bem, mas né? Para a gente tentar ser como Jesus, santo. Separado do pecado. Tentar não pecar. A palavra santo, somos queridos. Somos pecadores, mas queremos viver longe Amém. Do pecado. Glória a Deus. A palavra santo quer dizer separado do pecado, viu? Para você saber. Então é por isso que a Bíblia chama a todo momento, o próprio apóstolo Paulo, né, missionário, quando ele vai escrever para uma cidade, ele diz: essa carta é aos santos que moram em Roma. É isso, né? Mesmo. Aos tá santos lá na Bíblia escrito, que moram sim. em Corinto, né? Aos santos que moram em Éfeso. E que santos eram esses? Que santos eram esses? Eram aquelas pessoas que estavam ali buscando aprender a palavra de Deus, buscando obedecer a palavra e que tinham entregue o governo de suas vidas a Jesus. Não é isso, missionário? É isso mesmo. Pronto, então, queridos, olha, não saia daí, fique aí ouvindo esses louvores maravilhosos que vem agora, porque depois do intervalo a gente vai falar com vocês sobre essa questão da salvação, como é que vem a salvação, e vocês vão ver, queridos, que ela vem não pelas nossas obras, mas vem por outro caminho, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique na graça e na paz do Senhor Jesus, tá bom? Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Bem-vindo de volta, queridos ouvintes. E aí, você refletiu aí nesses louvores que fizemos aí, que ouvimos? Olha, deixa eu lembrar vocês. Nós estamos aqui falando do tema andando em santidade, não é?
E esse tema nos trouxe o que é o conceito de ser santo, não é, missionária? É verdade, pastor Gilberto. Então aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, eu estou aqui com a missionária Fátima Coimbra, e nós queremos dizer a você, queridos, o que é ser santo, né? Nos blocos anteriores nós já dissemos que ser santo é ser separado do pecado, né, missionária? E vamos E agora? Vamos ver isso em Efésios. Vamos né? ver Em sobre a Efésios. salvação, queridos. Olha, no nosso Sobre a último bloco, salvação e sobre nós ser falamos santo ainda. sobre ser santo. No nosso último bloco, nós falamos que a intenção de Deus é que todos sejam salvos, não é? E que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como é que a gente é salvo, pastor? Então você vai abrir a sua Bíblia, meu querido, em Efésios, porque esse é o capítulo principal da Bíblia que fala de salvação, né, missionário? É verdade, pastor Gilberto. Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, é Novo Testamento. No capítulo 2, você vai abrir lá. E lá, queridos, você vai começar do capítulo 1. É um texto mais extenso, mas eu vou aqui ler com vocês devagarzinho. A gente vai lendo aqui, versículo por versículo, e vocês vão me acompanhando aí, tá? O missionário vai comentando aqui comigo. Diz assim, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Ele vos deu vida. Ele está falando de Jesus, tá, queridos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a nossa situação, né, missionária, era bem difícil, né? Estávamos mortos em delitos e pecados. Nossos delitos e pecados. Mortos quer dizer o quê? Quer dizer que a gente estava já na condenação, né? Exatamente, Quer dizer, na hora de prestar Gilberto. contas a Deus, a nossa ficha estava meio suja, né? Uma Tava ficha suja, muito suja. Estava suja. Mas aí vem o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Quer dizer, seguindo, né, as orientações do mundo, né, do sistema que rege esse mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eita, Jesus. Misericórdia de como a gente andava, hein? A gente andava segundo os filhos da desobediência, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí o apóstolo Paulo, queridos, no capítulo 3, ele avança mais dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha, o apóstolo Paulo se incluindo. Eu me incluo também, viu, queridos? Me incluo, eu, a missionária aqui. Nós também andávamos nesse grupo, né, de desobedientes, né, sem querer saber. O apóstolo Paulo diz assim, ó, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o nosso desejo, né, missionário? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, veja aí a nossa situação, como era grave, como era uma situação distante de Deus, né? Distante da obediência, distante do que Deus considera bom para as nossas vidas, não é? Mas aí, até esse momento, o texto mostra a nossa ficha como estava ruim, né? Como estava difícil. Mas agora, o apóstolo Paulo traz a bênção para a nossa vida, dizendo assim, no versículo 4, ouvinte, me acompanha aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, glória a Deus, né, missionário? Glória a Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, pela graça, de graça. Mas aí mais na frente ele explica no versículo 6, e juntamente com ele, com Jesus, né, queridos, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ó a graça de novo, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, meus queridos, o apóstolo Paulo vai de novo repetir e vai dizer no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estão percebendo, queridos ouvintes? Então, isso aqui é um fechamento perfeito para o tema que nós estamos falando hoje. Observe só, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olha aí, missionária, não é pelas obras. E Deus explica, missionária. Para que ninguém se glorie, ele diz na continuação do versículo 9. Ou seja, para que ninguém bata no peito dizendo, né? Sou eu que sou bom, né? Eu que fiz coisas boas, né? Não. Então, queridos, olha, com as obras... É a graça de Deus. É de graça, né, missionário? Porque é de graça pra gente, né? É. Mas quem pagou esse preço? O Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ora, com as obras de bondade, caridade, sofrimento, nem sequer a gente conseguiria conquistar, queridos, a nossa própria salvação. Porque veja nesse trecho que a salvação vem pela graça, pelo favor de Deus, sem que a gente mereça. Você não merece não, viu, ouvinte? Nem eu. Nem missionário, nós não merecemos nada, mas Deus nos amou mesmo assim, não é, missionário? Ou seja, a nossa salvação vem pelo sacrifício e sofrimento das obras do nosso mediador, que é Jesus, e não das nossas obras, né? Então imagina, se as obras desses ditos santos, né, que sofreram, oficiais, né, os santos assim ditos, se essas obras poderiam influenciar de alguma coisa para limpar a nossa barra, né? Não poderia influenciar. Se as nossas obras não podem ajudar a gente, imagina as obras dos outros, né, missionário? É verdade. Então, é uma bênção isso, queridos. Maravilhoso aprender sobre isso. Eu quero que você medite sobre isso em mais alguns louvores que você vai ouvir daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você, orando pela sua vida e buscando em Deus para que você consiga estar em santidade diante dele, para que você entenda bem isso, tá bom? Fiquem na paz e na graça de Jesus. Até daqui a pouco. Muito bem, queridos ouvintes, nós estamos de volta para esse nosso bloco final e foi de fato uma grande maravilha nós falarmos hoje desse assunto sobre a santidade, sobre o significado da palavra santo na Bíblia Sagrada. E você entendeu, ouvinte, que santo quer dizer separado do pecado. Então é muito importante para nós. Você pode ver a introdução da maioria das cartas do apóstolo Paulo. Você vê que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, os 27 livros. Ele escreveu 13, quer dizer, praticamente a metade. E você vai então observar como ele usa a todo momento a palavra santo para se referir àqueles destinatários das cartas. Então você vai ver lá aos santos que moram em Roma, ele fala, carta aos Romanos, aos santos que moram em Éfeso, aos santos da Galácia, e assim sucessivamente. Então, ao longo dos séculos, é que essa palavra santo foi se deturpando, como nós vimos aí nos 3 últimos blocos, e foi tomando essa ideia de ser um intercessor, né? De ser alguém que teve uma vida boazinha, ou que sofreu muito, e que está lá no céu, e que, devido a esse mérito, né, conquistado em vida, então teria condições de interceder por nós. Então, nós já aprendemos que santo quer dizer, na verdade, separado do pecado, e que todos nós, a partir do momento que decidimos viver uma vida com Jesus, seguindo a palavra de Deus, a partir do momento que decidimos deixar o Espírito Santo morar dentro de nós, podemos também andar em santidade, ou seja, nos transformamos em santos, em pessoas que procuram viver separadas do pecado, né? Então, é muito importante nós termos isso em mente, essa separação, né? Essa diferença do conceito de santo. Lembrando que, como nós já vimos hoje,
só para relembrar que essa intercessão, queridos, que é feita lá no céu, realmente ela existe. Existe uma intercessão. Existe alguém que intercede por nós lá no céu. E esse alguém é Jesus Cristo. Essa que é a diferença que a gente verifica. A gente, como nós vimos numa das cartas de Paulo a Timóteo, a gente vê Paulo afirmando que há apenas um mediador, não é? Entre Deus e os homens. Isso aí está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, como nós vimos, né? no versículo 5. O apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja que interessante, não é? A Bíblia afirmando de fato que Jesus é o nosso verdadeiro e único mediador, ou seja, é o único que estabelece esse meio de campo, né? Essa comunicação, essa intercessão entre Deus e os homens, né? E se você ainda não ficou, ainda acha que não, veja que interessante, como o papel de Jesus é importante como intercessor a nosso favor. Se você abrir a sua Bíblia aí na primeira carta de João, não é o Evangelho de João, hein, pessoal? É a primeira carta do apóstolo João, está lá no finzinho da Bíblia, já perto do Apocalipse. Se você for lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 até o 4, você vai ver escrito o seguinte, tá? Eu vou ler só o versículo 1 e o 2 para explicar o 1. Vejam só que interessante. Então, primeira carta de João, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 para vocês, queridos. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha a importância, viu, irmãos, a gente não pecar. Mas veja o que a Bíblia diz logo em seguida sobre o que acontece se a gente mesmo assim cair em pecado. Diz assim a Bíblia, continuando: se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha lá. Claramente a palavra de Deus nos afirmando que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Ora, eu pergunto aí aos queridos que estão me ouvindo, né? O que faz um advogado quando ele está num processo e quando ele tem um cliente? Me diga aí, você que já teve oportunidade eventualmente de estar no tribunal e você teve um advogado, o que um advogado faz por uma pessoa? Ele representa essa pessoa diante do juiz, não é assim? E se for um advogado de defesa, vai procurar defender aquela pessoa, defender os interesses daquela pessoa, não é isso? Então veja Jesus Cristo colocado como nosso advogado. Isso é tão sério, queridos, que o A de advogado aqui está com letra maiúscula, é o nosso advogado. E no versículo 2, a Bíblia nos explica por que Jesus tem essa prerrogativa, né, de ser o nosso advogado. Veja só o que diz a Bíblia no versículo 2. E ele aqui é Jesus Cristo, tá, gente? E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha aí, o que é propiciação? É o pagamento pelos nossos pecados. Ele se ofereceu, né, para pagar os nossos erros, para sofrer no nosso lugar. Então ele é a propiciação, o pagamento, né, em outras palavras, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que beleza, né? Então vejam que a palavra santo, na verdade, diante disso tudo que estamos vendo, né, ela significa separado do pecado, né? E que Deus, ele deseja que todos nós sejamos santos, viu, pessoal? E agora?
E agora, queridos ouvintes? Queridos ouvintes, como é que a gente vai reagir a uma coisa dessa, né? Porque muita gente fala assim, não, santo só Deus mesmo, né? Santo só Jesus. Mas só que o Senhor Deus, ele fala lá no livro de Levítico, veja, ainda no Velho Testamento, viu, queridos? No livro de Levítico, lá no capítulo 20 e no versículo 7, o Senhor Deus, o Pai, fala assim, ó, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Olha lá. Então Deus nos ensinando e nos mostrando a necessidade da gente se santificar, quer dizer, da gente buscar a santidade. O que é a santidade? A separação do pecado. E é interessante que esse trecho aqui, ele é repetido lá na primeira carta de Pedro. Se você abrir aí a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, aí já é Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 1 logo, bem no comecinho, no capítulo 1 e no versículo 16, abra aí na sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Pedro, ele se refere àquela palavra que foi citada por Moisés lá em Levítico. Olha, essa palavra que foi escrita em Levítico foi escrita mais de 1000 anos antes de Pedro escrever essa outra aqui, ó. Pedro dizendo assim, porque está escrito, aliás, Pedro dizendo, porque escrito está, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha lá. E Pedro ainda complementa aqui, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha. Então, é importante, queridos, a gente ter em mente e ficar firme nesse propósito de buscar a santidade, tá certo? Fique tranquilo que Jesus vai nos ajudar nesse propósito, Jesus vai nos abençoar, desde que a gente se proponha a seguir suas orientações e a deixar o Espírito Santo morar dentro de nós, para que aí sim a gente possa ter santidade, tá certo? Então, queridos, em nome de Jesus, eu queria agora orar pela sua vida, eu queria agora que você, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, se você puder agora junto comigo entrar na presença de Deus, para que a gente possa junto buscar esse Deus maravilhoso, para Ele nos orientar em relação à santidade, tá bom? Vamos juntos assim. Pai querido e amado, é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós aqui entramos na Tua presença sagrada, Senhor. Eu daqui da rádio, os irmãos e os ouvintes que estão aí agora nos ouvindo, nas suas casas, no seu local de trabalho, no seu horário de almoço. Senhor, nós aprendemos hoje o Teu desejo de que nós sejamos santos. Nós aprendemos o que é ser santo, o que é a palavra santo, que é ser separado do pecado. E nós Te agradecemos, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de uma vez por todas, tirar esse conceito errado, Senhor, de que santo é aquele que sofreu, que teve uma vida boazinha e que pode interceder por nós lá no céu. Na verdade, o Senhor nos mostrou que essas pessoas que viveram, que morreram, não podem interceder por nós, porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Esse sim, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai Yahvé, porque o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, a palavra. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor veio e cumpriu a missão, e se esvaziou, e veio como servo, e cumpriu, e pagou o preço no nosso lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor hoje dirige a igreja, mora dentro de nós, foi derramado por Jesus, para todo aquele que já entregou o governo de sua vida a Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, nos ajuda
porque o mundo em que nós vivemos, Senhor, não está fácil. Há muita promoção, Pai, muita promoção da sensualidade, dos desejos, do erotismo. Cada vez mais, Jesus, estão querendo erotizar as crianças logo muito cedo, os jovens, os velhos, todos, Senhor, vivendo com pornografias, com erotização, vivendo um engano, Jesus, na verdade, achando que ter vários relacionamentos amorosos é uma coisa boa. Na verdade, Jesus, essas pessoas estão se ligando a outras pessoas e rapidamente se desligando. E cada vez que isso acontece, Pai, o coração, um pedacinho do coração é partido, é machucado, é ferido. E as pessoas estão se transformando em pessoas amargas, que não querem mais amar, ou que não acreditam mais no amor sincero, no relacionamento verdadeiro e com compromisso e com alegria e duradouro, Senhor. Essa mentira de que o casamento com o tempo se esfria, muita gente virando irmãos depois de muito tempo de casado. Eu repreendo isso, Pai, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu repreendo esse comportamento de irmãos, porque os casais casados, mesmo muitos anos, são irmãos, mas também são amantes, também são namorados. Eu repreendo o esfriamento de casamentos em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, na vida desses ouvintes que estão agora nos acompanhando, Pai. Que a vida do matrimônio deles, do casamento, seja uma vida abençoada, uma vida avivada, no amor que o Senhor abençoa, que o Senhor deseja que nós desfrutemos entre marido e mulher, Pai. Em nome de Jesus, que todo engano, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, seja dissipado, seja desfeito na sua vida, todo engano. E que hoje você entendeu e compreendeu, em nome de Jesus, o que é ser santo. Qual é o sentido da santidade. E o que nós temos que buscar. Onde vamos encontrar a santidade? Na palavra de Deus. Obedecendo essa palavra e chamando o Espírito Santo de Deus, permitindo que ele venha morar dentro de nós. Porque só assim a gente pode realmente ter santidade e viver a palavra de Deus de verdade. Muito obrigado, Jesus. Que isso faça raízes, Senhor, no coração desses ouvintes. É o que eu peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido ouvinte, que crê e concorda, diga assim comigo: amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, não é, queridos ouvintes? A gente está juntos aí buscando a palavra de Deus, buscando o entendimento e o conhecimento da palavra. Então, em nome de Jesus, eu digo a vocês que é uma alegria nós estarmos aqui. E se você quiser aprender mais da palavra de Deus, não deixe de nos acompanhar. Eu sou o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e nós estamos aqui nessa rádio, na Rádio Renovação FM 89.1, de segunda a quinta-feira, sempre no horário do almoço, tá, gente? De meio-dia às 2 da tarde. Então nós esperamos a sua sintonia aqui no programa e pedimos também, se você quiser nos encontrar pessoalmente para aprender mais ainda da palavra de Deus, nós nos reunimos uma vez por semana, às quartas-feiras. Somos um ministério de ensino, então nos reunimos para poder ensinar a palavra. Não somos uma igreja formal, então nós estamos aqui apenas para apoiar as igrejas e para as pessoas que não conhecem Jesus ainda, que querem tirar suas dúvidas, querem entender o que é a palavra de Deus, querem entender como ter intimidade com Deus. Então nós nos reunimos todas as quartas-feiras ali na Casa de Recepções Requinte, ok? Que fica ali na rua José Austregésilo, número 156, aqui no Arruda. É a segunda rua, você vindo no sentido cidade e subúrbio, pela Avenida Bibiribe, a segunda rua após o estádio do Arruda, ok? Na rua de um sinal, é rua José Austregésilo, número 156, ok? Então nos reunimos todas as quartas-feiras, de 8 da noite às 9h30 da noite, ok? Então sejam muito abençoados, queridos, muito bom estar com vocês.
e que a paz e a graça de Jesus possa lhes acompanhar e vamos todos juntos buscando a santidade através da palavra de Deus. Fiquem na paz de Jesus e até amanhã.